Me ajuda a receber a futura Platinum da Rodobens, Mariane Souza! Show! Obrigada, Marcelo. Obrigada pela recepção. Obrigada a todos que se dispuseram a participar desse treinamento hoje. Espero corresponder às expectativas aí. Para quem não me conhece, como ele apresentou aí, meu nome é Mariane Souza. Eu sou aqui do interior de São Paulo, então vocês vão ouvir muito porta, porteira, é bem aqui da região. E eu tenho uma certa experiência com o consórcio, que até o Zé Carlos está aí na sala também. Ele foi um dos meus colegas na primeira administradora que eu trabalhei, 10 anos atrás. E de lá para cá deu para acumular uma certa experiência com esse mercado. Antes de entrar para a Rodobens, eu venho de duas escolas, que é o Consórcio Luiza, eu era representante lá, e uma empresa também de marketing multinível. Então, quando eu vi o projeto da Rodobens, que ela agregava duas coisas que eu sou apaixonada, que é a indicação multinível e consórcio, eu falei, é aí que eu quero ficar os próximos 10 anos da minha vida. Então, aqui nós temos um roteiro, né, vamos dizer assim, de tudo que nós vamos abordar hoje. Nessa primeira tela, a hora que aparecer para vocês aí, nós vamos falar sobre como funciona o sistema de consórcio. Vamos falar um pouco sobre as regras de contemplação e o que é isso, as vantagens e diferenciais que só o consórcio Rodobens tem, e eu posso falar isso com propriedade, porque como eu já compartilhei com vocês, eu vim de outras empresas, então eu conheço o mercado e eu sei que o que eu já vi eles fazendo pelos meus clientes, de quando eu entrei aqui, só a Rodobens tem. Nós vamos falar um pouco sobre poupança programada, oportunidade de renda extra com o consórcio, abordagem, sondagem e fidelização do cliente e como fazer parceiros dentro desse segmento, ok? Falando um pouco do como funciona, pessoal, o sistema de consórcio, poucas pessoas sabem, mas ele nasceu dentro do Brasil. Foi alguns funcionários do Banco do Brasil, na década de 60, que criaram o primeiro fundo de consórcio com o objetivo de comprar o primeiro carro daquele grupo. E depois veio o Banco Central e normatizou, e ele normatiza e fiscaliza até hoje esse setor. Então, as administradoras de consórcios sérias e que garantem o bem do seu cliente, elas são fiscalizadas e registradas no Banco Central, ok? Aí, por volta dos anos 80, nós temos aí o nascimento da ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Inclusive, se vocês quiserem anotar aí esse nome, ABAC, no site deles e no canal do YouTube deles, vocês vão encontrar muita informação útil para o dia a dia de vocês, tá? Que é pergunta de clientes, porque ela existe exatamente para isso, que é para fazer esse meio do caminho entre os órgãos públicos, o consumidor e outras empresas. Então, são várias administradoras que trabalham em conjunto através dessa associação para conseguir trazer crescimento, desenvolvimento e capacitação do nosso setor, ok? Falando sobre administradora de consórcio, que é o que nós temos na Rodobens, ela é responsável por formar os grupos, administrar esses grupos. Então, assim, qual que é o papel da administradora? É ela que vai fazer toda a parte burocrática. A gente entrega o cliente para ela e ela vai alocar ele no melhor grupo, de acordo com o perfil, de acordo com o bolso dele, e ela vai garantir com que todos os participantes daquele grupo cumpram com a sua palavra, com a sua obrigação de contribuição ali naquele grupo. E aí, aproveitando já esse gancho, o que são os grupos de consórcio? Eu estou falando isso para vocês, pessoal, porque são termos que vocês vão ouvir e utilizar no dia a dia de vocês, tá? Talvez alguém já conheça aí, tá? Nossa, eu vim até aqui para ouvir isso, mas são informações importantes.
Então, os grupos, eles são formados através de pessoas físicas ou jurídicas, e eles são pessoas que têm um objetivo em comum, que é adquirir o bem. E através desse grupo, todo mundo vai fazer uma contribuição mensal, né, desse grupo, e o objetivo é que o valor arrecadado por todos seja suficiente para contemplar pelo menos um cliente todos os meses, ok? Então, isso é o grupo. O consorciado, que está aí na sequência, ele nada mais é do que um participante desses grupos, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ele vai ser um participante de um grupo de consórcio. E na sequência aí, eu coloquei sobre o termo cota. O que é a cota? É um número que na hora que o cliente ele efetua a compra do consórcio dele, na hora que ele fecha negócio lá com a Rodobens, a atendente vai passar para ele o grupo, aonde ele vai participar, qual que ele vai contribuir, e o número da cota dele. É com esse número que ele vai ser identificado e concorrer nas assembleias mensais. Então, para ele saber se ele foi contemplado, se ele quiser uma informação sobre extrato de pagamento, informação de lance, ele vai sempre precisar do número do grupo e do número da cota dele. Então, é um termo que vocês vão ouvir bastante no dia a dia. E na sequência nós temos aí a carta de crédito, que também é um termo utilizado no nosso dia a dia, que é o pagamento que a administradora realiza para o vendedor, para o fornecedor de onde o consorciado está adquirindo o bem. Então, tem algumas empresas que trabalham com crédito amarrado no bem. Então, o cliente ele só pode comprar aquele carro ou aquela moto. No nosso caso, não. Ele possui uma carta de crédito, então ele pode comprar o bem móvel ou imóvel dele em qualquer lugar no território nacional. Então, eu estou aqui em Catanduva, eu fui contemplada no consórcio e eu quero comprar o carro do meu amigo Marcelo lá no Espírito Santo. Eu posso comprar. E aí a administradora vai efetuar o pagamento para ele, entendeu? Aí, pessoal, agora que nós já conhecemos os termos, nós vamos aprender aqui como é feita, como é realizada a composição da parcela do cliente. Aquele valor que ele paga mensalmente, ele é distribuído dessa forma que está aí na tela, entre fundo comum, taxa de administração e seguro prestamista. Então, o que é o fundo comum? Aí é o valor da parcela dele que ele paga, geralmente gira em torno de 70% a 80% do valor pago, e ele vai acumular lá junto com o valor pago pelos outros participantes para criar o caixa e efetuar o pagamento da contemplação. Nesse exemplo aí, eu utilizei um crédito de R$100.000 e o cliente do valor da parcela dele, R$420 vai para o fundo comum do grupo. O que isso significa, Mariane? Que se eu precisar contemplar um cliente, eu preciso ter nesse grupo pelo menos aí 300 participantes contribuindo com esse mesmo valor de parcela, para que eu consiga honrar com o pagamento, entendeu? Estou falando isso porque, assim, geralmente o cliente vai te perguntar assim, mas quantos contemplados tem esse grupo? Aí varia, entendeu? Varia de acordo com a arrecadação do fundo comum daquele grupo. Então, tem grupo que às vezes tem um caixa mais ativo, tem mais participantes, que é o que a gente chama de grupo em andamento, nós vamos ouvir daqui a pouquinho sobre isso, e tem aqueles grupos que às vezes está em formação e ainda vem contemplando apenas um cliente por mês. Então, no dia a dia, vocês vão encontrar muito essa questão do fundo comum. A próxima contribuição que ele faz é com a taxa de administração. E ela não se confunde com taxa de juros aplicada por bancos quando é financiamento. A taxa de administração é um valor fixo, que é a remuneração que o cliente paga para a administradora cuidar do dinheiro dele, cuidar do dinheiro de forma que ele não precisa se preocupar se o outro cliente está pagando ou não, ele só tem que honrar com a parte dele, vamos dizer assim. Então, aqui também eu usei
o exemplo aí da taxa de imóvel, né, uma cota de R$100.000, num plano de 204 meses ou 17 anos, como preferir. E dentro desses 17 anos, o cliente vai pagar aí 28,5% de taxa de administração. O que a gente faz aí para descobrir qual que é o valor que esse cliente que vai pagar no mês? Então, você pega 28,5%, divide pelo prazo que ele vai pagar e você vai ter a taxa aplicada na parcela dele naquele mês. No exemplo que está aí na tela para vocês, a taxa dele seria de 0,1397%, que daria R$ 139,70 na parcela dele. Então, assim, isso daqui também vai, quando o cliente perguntar assim, mas qual que é os juros que eu vou pagar? Você fala, não tem juros, tem a taxa de administração e ela é essa daqui, não tem surpresa, não vai ter reajuste de taxa, nada disso, a taxa é essa daí. E junto vem um produto que eu acho maravilhoso, incrível, falei disso com o Marcelo nas 3 horas que a gente conversou, que é o seguro prestamista. Esse seguro, pessoal, ele não é obrigatório, porém, ele é essencial para o cliente. Por quê? Esse seguro é o que vai garantir que se algum cliente resolver dar uma morrida durante o período que ele está efetuando o pagamento do consórcio dele, o grupo não vai ficar no prejuízo e vai conseguir receber daquele cliente. Então, imagina que eu faço hoje um consórcio de R$100.000, aí eu pago apenas 3 parcelas lá e falo assim, vou ali morrer e não volto mais. Aí o grupo fica no prejuízo? Não. A seguradora vai lá, vai quitar o meu consórcio e se eu ainda não fui contemplada, a administradora, no caso nossa Rodobens, ela vai pegar esses R$100.000 que eu estava pagando e pagar para minha família e vai direto para a conta dos herdeiros, isento de imposto de renda e sem questionamento, ok? Agora, se eu já tinha sido contemplado, eu já estou com o bem na minha mão, né? Já estou com a minha casa em mão, já estou morando lá e deu a morrida. Aí a empresa vai quitar esse bem e a minha família fica com esse bem quitado só para usufruir e desfrutar. Então é um meio que às vezes o cliente fala assim, nossa, mas eu tenho que pagar o seguro, né? Aí você mostra para ele esse lado, que ele vai estar deixando a família dele garantida, né, seja com o bem ou seja com o valor em mãos, e também é um meio dele ter certeza que ele também vai receber, porque você imagina assim, o melhor cenário no consórcio é o cliente sair no primeiro mês, e o pior cenário é ele sair no último. Então você imagina se ele pagou lá 50 meses, e aí ele é contemplado e eu viro para ele e falo assim, mas eu não vou conseguir pagar o seu crédito porque metade do seu grupo faleceu e a gente não está arrecadando. Então, seria inviável. Então, por isso que é essencial esse seguro prestamista, ok? Mas a parcela desse fundo, dessa cota de 100 mil, seria o fundo comum dele, R$ 490,20. Como que eu chego nessa conta? Você vai pegar o valor do crédito do cliente total e divide pela quantidade de meses que ele vai pagar. Nesse caso do exemplo, 204 meses. Aí você aplica a taxa de administração, né, os 26%, 28,5% nesse caso, faz a diluição nos meses, igual eu tinha falado para vocês, nós vamos chegar nesse valor de R$ 139,70. E aí, agora que você já tem o valor do fundo comum e da taxa de administração, aí, finalmente, a gente vai calcular a porcentagem do seguro prestamista, porque o seguro, ele é calculado em cima do saldo devedor do cliente, não no valor do crédito que ele vai pagar. Então, nesse exemplo, qual que é o valor do saldo devedor
do cliente seria R$100.000 da cota, mais 28.500 da taxa de administração. Então, o seguro de vida dele, aí, o seguro coletivo prestamista, daria R$39 nesse caso, e a parcela do cliente, R$669,62. Todos esses valores está disponível lá no site da Rodobens, tá? Que é rodobens.com.br/consórcio. Vocês vão, inclusive, conseguir comparar essa parcela lá. E na nossa próxima tela aí, a gente vai entrar nas regras de contemplação, e aqui é onde começa a ficar emocionante. Ok? Então, assim, como eu já falei, qual que é o melhor dos mundos aí? O cliente entrou, recebeu a pedra-chave dele e ele saiu no sorteio. O mês passado, inclusive, eu tive uma cliente aqui, eu entrei dentro da empresa dia 26 de junho, naquela semana mesmo eu realizei a minha primeira venda de consórcio Rodobens. Segundo mês, na segunda parcela, a cliente saiu no sorteio. Gente, vocês não têm noção da emoção que é você poder ligar para o seu cliente e falar para ele que ele saiu no sorteio. Assim, é surreal essa emoção, tanto para o cliente quanto para a gente, porque a venda do consórcio, eu estava conversando com o Marcelo outro dia, não é como você vender perfume, vender shake, qualquer outra coisa por aí que você chega e fala, toma aqui, experimenta, gostou, leva embora. É uma venda mais detalhada, mais elaborada. Então, a gente pega preço pelo cliente, pelo sonho dele, e na hora que você sabe que você vai, enfim, conseguir ajudá-lo a realizar de fato, é sensacional. Então, assim, qual que é a regra aí na contemplação do sorteio? Todos os meses acontece a transmissão ao vivo pelo Facebook da empresa, a apresentação da Assembleia. Então, lá na Assembleia, eles vão ter o globo, aí vai colocar as pedras lá, e vai ser sorteado um número-chave. Então, imagina que eu tenho lá, minha cota é a número 20, e aí saiu o número 19, como a cota contemplada. O que a empresa vai fazer? Ela vai olhar lá, porque para participar do sorteio, o cliente precisa estar com todas as parcelas em dia. Se ele não tiver em dia com a parcela, ele não concorre. Então, saiu lá a pedra 19. Eu sou o número 20, eu fui contemplada? Não, foi a pedra 19. Porém, a empresa vai olhar lá. O número 19 já foi vendido? Se ele não foi vendido, o próximo contemplado sou eu, que é o número 20, que é o número superior na sequência da pedra-chave. Então, esse termo pedra-chave vocês vão ouvir demais também. Aí, saiu o 19 e foram buscar lá o vencimento dele, era dia 10 de agosto, a Assembleia aconteceu no dia 14. E aí, na hora que eles foram puxar, viu lá, falou, puxa, o cliente da pedra 19 pagou no dia 11. Ele também não será contemplado, porque ele pagou depois do vencimento. Então, é muito importante o cliente respeitar o vencimento do boleto dele, ok? Para ele poder participar de todas as assembleias, porque meio-dia que ele pagar atrasado, vamos dizer assim, era dia 10, pagou dia 11, ele já está fora da assembleia naquele mês, e acho que deve doer um pouco o cara saber que saiu o número da cota dele e ele não foi contemplado por falta de pagamento. Então, essa é uma informação muito importante de deixar muito claro para o cliente isso daí, porque faz parte das regras de desempate de contemplação. E falando em contemplação, né, eu fui direto para a regra, mas o que é a contemplação? É o momento que o cliente é liberado o crédito que ele contratou para ele adquirir o bem. Então, porque assim, ele só tem duas formas de fazer a aquisição do bem dele. Seja através da Assembleia, se ele for contemplado na Assembleia, ou se ele já tiver efetuado o pagamento de todas as parcelas, ele ter quitado o consórcio dele. Ok? Então, vamos lá. Eu já falei para vocês aqui, né, a forma de desempate, a importância de pagar até o dia
do vencimento, né, como que é feito o desempate da pedra-chave, então sempre vai ser o número superior acima da pedra-chave. Então, saiu lá a 19, ele é o contemplado. Se ele estiver tudo ok, ele pagou em dia e naquela cota está vendida, ele é o contemplado. Se acontecer de não ter sido vendida ou pagada em dia, vai procurar a pedra subsequente que seja superior. Existem, pessoal, outras duas formas do cliente ser contemplado. E essas são o nosso show à parte, que é o lance fixo e lance livre. Então, aí, o lance fixo é como se ele fosse um segundo sorteio dentro daquele mês. Então, eu tenho lá 10 participantes do grupo. Todo mês a administradora ela coloca lá, porque assim, o cliente ele pode ofertar no mínimo 10% e no máximo 100% do saldo devedor dele como lance. Então, imagina lá que eu tenho 10 clientes que vão ofertar o lance fixo, e o lance fixo nesse mês é de 15 parcelas. Aí, o que vai acontecer? Para eu saber qual deles será o contemplado, já que todo mundo está ofertando o mesmo valor de lance, eu vou usar a mesma regra do sorteio. O que vai determinar quem foi o contemplado é a pedra-chave. Então, nesse exemplo que eu dei aí, nós temos a cota 8, a cota número 15 e a cota número 21, todas ofertando 15 parcelas como lance. Nesse exemplo, quem que é o contemplado? É a pedra número 15. Porque eu usei a pedra sorteada naquele mês, nesse exemplo, foi a pedra de número 14. Então, pressupondo que o número 14 já tinha saído no sorteio, não tem porquê eu contemplar ele novamente. Então, seguindo na sequência, ofertou como lance fixo, aí contemplei a pedra número 15. Aí, voltando lá naquele assunto que a gente falou do fundo comum, se eu ainda tiver dinheiro no caixa para pagar mais uma contemplação, porque assim, é obrigatório, regra do Banco Central é que saia um cliente de cada grupo todos os meses. O que passar disso é de acordo com o meu caixa. Então, ali eu já tive um cliente, paguei, foi contemplado no sorteio, eu tenho caixa, eu paguei mais um lance fixo, né, paguei mais uma cota e ainda tem uma sobra de crédito lá, dá para contemplar mais uma pessoa. Aí nós vamos passar para o lance livre. Então, antes da gente mudar de tela, só para ficar claro para vocês, pessoal, o lance fixo é sempre um determinado número de parcelas. Esse número ele é determinado pela administradora a cada mês. Quando o cliente ele compra o consórcio, ele tem acesso à área do cliente, lá no site da Rodobens. Aí lá na área do cliente ele consegue ofertar o lance. A hora que ele for ofertar vai estar lá. Um exemplo, lance mínimo 5 parcelas, lance máximo 58 parcelas e o lance fixo do mês 18 parcelas. Aí todo mundo que quiser concorrer por essa modalidade de lance fixo, é só ele ofertar 18 parcelas, ele já está concorrendo como lance fixo. Ok? Então, assim, é um meio do cliente acelerar a contemplação dele e não contar apenas com a sorte. Na próxima tela aí, nós temos o lance livre. Aí esse é como qualquer leilão, vamos dizer assim, é normal, acho que todo mundo sabe, ganha quem ofertar o maior lance. Então, quem dá mais, leva a contemplação. E aí, a mesma regra vale aqui para da pedra-chave também. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho lá, saiu a pedra-chave número 19, vai contemplar o maior lance depois da pedra 19, ok? Então, eu tenho nesse exemplo aí, a cota número 10 com 30 parcelas, a 54 com 10 parcelas e a 64 com 45 parcelas.
Nesse exemplo, a cota contemplada é a cota 64, porque além dela ter ofertado o maior lance, ela também era a pedra superior depois da pedra-chave. Na sequência, nós temos um segundo exemplo aí, que é ainda no lance livre, eu tive, mesmo que é lance livre, aconteceu de novo um empate ali. Eu tive 2 clientes que ofertaram a mesma parcela. Então, eu tenho a cota número 10, que ofertou 30 parcelas. Eu tenho a cota 54, que ofertou 30 parcelas, e a cota 64, que ofertou 20 parcelas. Nesse exemplo, a pedra sorteada foi a 19, então a número 10 é um número abaixo da minha pedra-chave. Para desempatar o lance dos dois, nesse caso, vai ser a favor da número 54, porque é a pedra superior à pedra sorteada. Passando aí para a próxima tela, nós temos o lance embutido. Pessoal, esse daqui vocês precisam aprender, anotar, fazer contas. Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. Porque isso é um instrumento maravilhoso para o seu cliente e para você também. É aqui que a gente começa a ganhar dinheiro. Por quê? Como que funciona o lance embutido? Todos os meses, o cliente pode ofertar, ainda que ele não possua recurso próprio, ele pode ofertar lance todos os meses. Por quê? Se ele estiver adquirindo uma cota de veículo ou imóvel, e quando eu falo veículo, eu estou falando de carro, tá, pessoal? As cotas de moto e serviço não possuem lance embutido na Rodobens, tá bom? Somente as cotas de carro e de imóvel. Então, imagina aí, nesse exemplo, eu tenho um cliente, ele precisa comprar um terreno de 70 mil reais. Aí eu posso vender para ele uma cota de 70 mil reais? Eu posso, não tem problema nenhum. Mas aí ele vira para mim e fala assim, Mari, só que vai demorar muito para sair, eu não tenho dinheiro para ofertar lance, e eu sei que para ser contemplado, se não dá lance, demora, que eu fico dependendo do sorteio, eu não posso esperar. Eu falo para ele, então eu tenho uma opção para você aqui. Vamos fazer uma cota de 100 mil reais para você, e todos os meses você pode ofertar 30% até 30% desse valor. Então, imagina que eu fiz um estudo de grupo, e aí eu conversei lá com o pessoal da Rodobens e falei para procurar um grupo legal para ele, que saía com um lance de 30%, e aí eles encontram um grupo que sai com 30% de lance, e eu vou falar lá assim, então você faz a cota de 100 mil, nós vamos ofertar 30 mil reais, e se você for contemplado, a Rodobens vai descontar esses 30 mil reais do seu crédito para pagar o seu lance, tudo bem? Aí o cliente, nossa, não acredito, né? Eu quero, tá. Ele fechou o negócio, aí, beleza, ele está lá pagando, ofertando 30 mil, digamos que ele foi contemplado. Na hora que ele é contemplado, a empresa desconta do crédito dele 30 mil reais e ele vai ficar com os mesmos 70 mil que ele precisou desde o início para comprar o terreno dele. Vocês estão me entendendo? Então, para que serve isso? É uma maneira de auxiliar o seu cliente a conseguir comprar o bem dele, e você vende um crédito maior, porque você vai receber, ele vai pagar a cota dele pelo valor dos 70 mil, porque a hora que ele é contemplado, esses 30 mil reais que eu vou tirar do crédito dele, eu também não cobro dele. Ele vai ser diluído, assim como se ele tivesse pagado do próprio bolso, ou no prazo ou no valor da parcela. Então, isso é só um meio de ajudar mesmo o cliente. Ele não usa o dinheiro para comprar o bem, mas ele também não paga. Só que você que vendeu a cota para ele, você recebe a sua comissão em cima dos 100 mil reais, que foi o valor da venda. Isso é bom ou isso é ótimo? Então, assim, isso é uma forma, pessoal, de vocês conseguirem agregar maior valor na venda de vocês e realmente entregar um serviço de qualidade para o cliente. No exemplo abaixo, ainda nessa tela, nós ainda falando de lance embutido, ele pode, digamos que ele tem lá, ele tinha 20 mil reais do bolso dele,
e aí ele precisa dos mesmos 70 mil, só que o grupo que ele está, se ele não ofertar mais que 50%, ele não sai, vamos dizer assim. Então eu falo para ele que, ó, você vai ofertar os 30 mil do seu lance embutido, mais os 20 mil que você tem no seu bolso, né, que é a sua economia aí, o seu recurso, e a gente vai ofertar 50% do valor da sua carta. Então, o que vai acontecer? Lá no dia da assembleia, ele vai fazer uma oferta de 50 mil reais. Se ele for contemplado, a empresa vai fazer o quê? Vai ligar para ele confirma o interesse dele no crédito, né, que ele quer ser contemplado. A empresa vai abater esses 30 mil reais dele e vai enviar um boleto para ele com vencimento para 4 dias úteis para ele efetuar o pagamento dos 20 mil reais que faltam, ok? Então, nesse caso, ele estaria dando uma oferta maior. Então, o lance embutido, além dele ajudar quem não tem dinheiro a conseguir ofertar lance, ele ajuda quem tem a ofertar um lance maior. E, de novo, a mesma coisa, você está recebendo pelos 100 mil reais que você vendeu e o cliente não vai pagar por esses 30 mil que ele não está utilizando, porque ele vai pagar 20 mil do bolso dele, só que ele vai utilizar apenas 70 mil, ok? E tanto os 30 mil quanto os 20 mil que ele ofertou ali como pagamento, né, que ele pagou, vai ser abatido do crédito dele. Na próxima tela, pessoal, nós temos aí os grupos em andamento, que aí é aquilo que eu falei para vocês lá na primeira tela. O grupo em andamento, geralmente é um grupo que já correu algumas assembleias, tá? Então eu tenho um grupo lá que ele começou com 60 meses, e aí ele correu a assembleia e agora ele está com 48 meses, por exemplo. Então ele tem um histórico de 12 assembleias, então eu consigo ver quantos membros estão ativos, quantos estão inadimplentes, quantos que já foram contemplados naquele grupo. Eu consigo saber a média de lance que vem sendo ofertado nesse grupo. Então, dá para saber qual que é o comportamento daquelas pessoas e você consegue fazer um cálculo mais aproximado para o seu cliente de quanto ele deve ofertar para que ele tenha melhores e maiores chances de ser contemplado. Não é porque ele entrou num grupo em andamento que ele vai ser contemplado, entendeu? Não é garantia, só que aumenta aí em 70% a chance, porque o grupo já tem um saldo no caixa saudável. Só para vocês terem uma noção, um grupo novo, né, por exemplo, eu tenho um grupo que lançou esse mês aí de imóvel, ele contemplou apenas um consorciado, e enquanto um grupo de imóvel que já correu aí 40 meses, ele contempla 2 ou 3 consorciados no mesmo mês, tá bom? Então, assim, a chance dele aumenta, porque além dele ter acesso ao histórico do grupo, ele tem acesso a um grupo com saldo de caixa maior. E mesmo a gente que é do canal do Indicação Multinível, nós podemos também vender esses grupos em andamento. Lá no nosso escritório virtual, eles colocaram os valores das cotas de 60 meses. Mas, de novo, se você entrar lá no rodobens.com.br/consórcio, vocês vão conseguir ver todos os outros valores que tem disponível para venda, valor de parcela, prazo. Então, a hora que você entrar lá, você vai ver um consórcio de moto, por exemplo. Aí você tem em 60 meses, em 48 meses, em 36 meses. Esses que são prazos menores, são grupos em andamento. E na hora que você vai fazer a sua indicação, você pode colocar lá na observação que você deseja um grupo em andamento para o seu cliente e que você já passou para ele aquele valor de parcela de 48 meses, de 36 meses, ele se interessou. Isso facilita muito o trabalho das atendentes do consórcio, tá, pessoal? E aí, seguindo aí, eu dei um exemplo
grupo. Então, o que a empresa vai fazer nesse caso? Para ele entrar, ou ele vai ter um valor de parcela maior, e aí nesse caso eu peguei uma parcela, um grupo de 60 meses com a parcela de R$126. E fazendo 126 vezes 11 parcelas, ele deve para o grupo, vamos dizer assim, que ele está acabando de chegar, R$1.300. A empresa vai dar duas opções para ele. A primeira, e isso daqui, gente, já é vantagem da Rodobens, as outras empresas não fazem isso. A primeira, ele vai diluir esse valor nas parcelas dele subsequentes, e então a parcela dele passa a ser R$154. Ou ele tem a opção de escolher pagar essas parcelas, essas 11 parcelas que já correram no momento que ele for contemplado. E aí, o que vai acontecer? Digamos que ele entrou no segundo mês, aí ele paga 126, a parcela dele não muda, ele vai entrar num grupo aí de 48 meses, pagando a parcela de um grupo de 60, ele vai pagar os mesmos R$126. E aí, lá na hora que ele for contemplado, se ele foi contemplado por lance, digamos que ele deu um lance lá de R$1.500. Esse lance já vai quitar essas 11 parcelas e ele já fica em dia com o grupo. E segue pagando R$126. Mas se ele for um cliente muito sortudo, que ele é contemplado por sorteio, e ele optou em não diluir o valor da parcela para ficar com o valor mais baixo, pagar na contemplação, aí ele saiu no sorteio, ele vai ter que efetuar o pagamento dessas parcelas. Então, ele vai ter que efetuar esse pagamento de R$1.386, tá bom? Aí, na próxima tela, nós vamos falar da diluição do lance. Porque, assim, o que é o lance dentro do grupo de consórcio? Nada mais é que uma antecipação de parcela. O cliente está pegando lá um número de parcelas que ele iria pagar ao longo dos meses e efetua o pagamento de uma vez. É como se ele estivesse fazendo um aporte no grupo, tá? Então, a hora que ele faz o pagamento do lance, a empresa vai dar para ele 3 opções. A primeira é de fazer a diluição desse lance no valor da parcela dele, que é o quê? Deixar a parcela dele, que era cara, agora fica mais barato. Só que a empresa deixa, até para manter o grupo saudável, em caixa saudável, ele só pode utilizar 50% do valor que ele pagou de lance, para diluir no valor da parcela. Então, como que é isso, Mariane? Eu tenho um exemplo aí na tela para vocês. O cliente tem lá, foi contemplado com um lance de R$15.000. A parcela dele custava R$1.020 e ele foi contemplado no primeiro mês e ele tinha 60 meses para pagar. Ele entrou, pagou a primeira parcela, deu o lance, foi contemplado, nesse exemplo mesmo. O que a empresa vai fazer? A gente vai pegar esses 15 mil, pegar 50% do valor, ou metade do valor, e vai dar R$7.500. Para eu saber o novo prazo desse cliente, que era de 60 meses, eu pego R$7.500 e divido pelo valor da parcela dele, que aí no exemplo vai dar igual a 7 parcelas. Era 60 meses, ele pagou a primeira parcela para participar da assembleia, concorda? Então agora ele está devendo 59 parcelas. Eu vou pegar dessas 59 parcelas que ele está me devendo e abater 7 parcelas, que é referente a 50% do valor que ele já me pagou. Então, o novo prazo desse cliente, que era 60 meses, agora são 52 meses. Ele deve para a administradora apenas 52 meses. Ah, mas e a parcela dele? E os outros 50% que ele pagou? Eu vou pegar R$ 7.573,50 e dividir por 53 meses, desculpa, é 52 meses, está errado ali na tela, 52 meses, que é o número de parcelas que ele tem a pagar, e vai dar um valor de R$ 144. O que eu faço com esses R$ 144? Eu vou pegar a parcela dele, que hoje, até o dia da contemplação, é 1.020,
fazer menos 144, que é o desconto que eu tenho que aplicar para ele. E agora, o novo prazo dele, a nova parcela dele são 52 meses de R$ 873. Para que serve isso, gente? Às vezes, tem um cliente que ele faz a parcela e ele tem uma condição X de venda, de vida. Aí, até ele ser contemplado, às vezes aconteceu alguma coisa e aquela parcela está deixando o orçamento dele apertado. Ele vai lá na oferta do lance, ele dilui no prazo, às vezes dá um desconto considerável e a parcela dele fica mais barata, então compensa ele fazer isso daí. E tem gente que já desde o início já faz planejando mesmo que vai pagar lá, sei lá, 10 meses e dar o lance e depois abaixar a parcela. Isso é argumento de venda, porque no dia a dia, a hora que você encontrar o teu cliente, aí você pode falar isso para ele, eu tenho um grupo em andamento aqui, aí ele fala, mas a parcela vai ficar cara, não, se eu apertar um lance de X, então a parcela já baixa. Então essas contas é muito importante vocês aprenderem a fazer, porque assim, as meninas lá do consórcio vão fazer isso para ele na hora que ele for contemplado, mas se você consegue antecipar essa informação para ele antes mesmo dele comprar o consórcio, ele já conhece o benefício, ele sabe como funciona o sistema, fica mais fácil ele tomar a decisão. Porque, como eu falei lá no início, a venda do consórcio é uma venda mais detalhada, né? Porque ele tem que se comprometer por um prazo mais longo do que ele só ir lá e comprar um perfume com você ou qualquer outra coisa, tá bom? A próxima informação que nós temos aí é o abatimento do lance. Ou seja, o cliente, ele pode optar nesse caso, para assim, ele falar assim, minha parcela tá bom, esse valor eu consigo pagar, então eu quero reduzir o meu prazo. Eu ia pagar em 50 meses, eu quero pegar esses 15 mil que eu paguei de lance e abater no meu prazo, quero ficar com menos parcelas a pagar. O que nós vamos fazer? Vamos pegar lá os 15 mil reais que ele pagou, dividir pelo valor da parcela dele, que é 1.020, vai dar um total aí de 15 parcelas a serem descontadas. Essas parcelas, elas vão ser descontadas do final, ela é de trás para frente, então vai abater lá das últimas parcelas dele. Então ele tinha lá 60 meses, ele pagou a primeira para participar da assembleia, foi contemplado na primeira assembleia, efetuou o pagamento do lance, eu fiz a conta, eu tenho que descontar 15 parcelas. Eu desconto 15 parcelas do final, e aí agora o novo prazo desse cliente são 44 meses. Então, ao invés dele pagar 60 meses de 1.020, ele vai pagar agora 44 parcelas de 1.020, porque as outras 15 ele já pagou na hora que ele efetuou o pagamento do lance. Nessa modalidade, nesse exemplo aí, ele tem uma terceira opção. Eu não sei se vocês lembram, eu falei que o cliente, quando ele é contemplado, a empresa dá 3 opções para ele. Então, a primeira, ele deixar a parcela dele mais barata. A segunda, ele reduzir o prazo de pagamento. E a terceira, que eu acho sensacional, e eu não sei se alguém conhece aí a Silvia Design, tem empresa em São Paulo que é fantástica nas vendas, que ela fala assim, e a primeira é só para janeiro. Quando o cliente faz essa opção, ele pode escolher o quê? Eu tenho que descontar 15 parcelas dele, não tem? Aí ele pode virar e falar assim, olha, ô Rodobens, dessas 15 parcelas que vocês vão abater, eu quero ficar 3 meses sem pagar a parcela, porque eu já tirei 15 mil do meu bolso agora, então eu vou ficar sem dinheiro, eu tenho que pagar os documentos do carro, tenho que pagar seguro, pagar tudo que eu vou comprar, e aí mais a parcela do mês, então eu quero ficar sem parcela. Ele pode fazer isso. Então, nesse meu exemplo, ele foi contemplado no mês de agosto, foi lá, pagou 15 mil de lance, aí eu tinha que descontar 15 parcelas dele. O que eu faço? Ele vai ficar setembro, outubro e novembro sem pagar a parcela, pessoal. Ele volta a pagar só em dezembro. Então, você pode falar para o cliente que, se for contemplado esse mês, a próxima é só para dezembro. Você vai ter parcela só em dezembro. Isso é bom ou isso é ótimo? E aí, lógico, as outras 12 parcelas que vão restar, eu vou abater lá do final do prazo dele, ok?
Então, assim, isso é maravilhoso, pessoal. Ficar 3 meses sem parcela é um argumento de venda inacreditável. Isso só a Rodobens tem, que vale para todo mundo, tá? Geralmente tem algumas que fazem isso, mas é um grupo ou outro, é só grupo de parcela mais cara. A Rodobens é uma mãe. Aqui é o cliente que manda. Já falamos das 3 formas de diluição do lance. As 3 opções são: ele pode primeiro reduzir o valor da parcela. Então a gente vai pegar o lance dele, pega 50% e abate no prazo que ele vai pagar, e 50% a gente dilui pelos meses restantes que ele tem. Então a parcela dele, que era 1.000, fica 800. A segunda forma, ele reduz o valor total no prazo, então eu só abato as parcelas dele final, e aí ao invés de 60 meses, ele teria 44 meses, no nosso exemplo. E a terceira opção que ele tem é fazer a diluição do prazo, porém ele fica também 3 meses sem pagar a parcela, que é um benefício inacreditável, ok? Falando aí da próxima tela que o Marcelo já deixou aí na ponta para mim, vamos falar do pagamento do lance. Isso daqui, gente, é sensacional. Isso aqui é para quebrar a banca. O cliente, no momento que ele é contemplado, ele tem 4 dias úteis para efetuar o pagamento do lance dele. Então, digamos, eu fui contemplada hoje, dia 20 de agosto, eu teria até dia 24 para pagar o meu lance, ok? Se eu não pago, aí eles vão chamar a pedra suplente, que é o primeiro maior lance depois de mim. Nesse exemplo que eu dei, o cliente foi contemplado no dia 14 de agosto. Então, ele teria que efetuar o pagamento até dia 18. Aí. Então, até dia 18, ele tem 2 opções. A primeira é falar assim, olha, aliás, ele tem 3, porque não é porque ele ofertou o lance que ele é obrigado a pagar. Pode ser que a pessoa ofertou o lance, mas no meio do caminho ela mudou de ideia. Aí a empresa liga lá para ele e fala assim, ô seu Zé, o senhor foi contemplado aqui, posso confirmar sua contemplação? E ele fala, não, eu desisti, não quero mais. Eles vão descontemplar ele e contemplar a próxima cota. E ele não é obrigado a pagar, no mês que vem ele paga a parcela e concorre do mesmo jeito. A segunda opção é ele falar, opa, é claro que eu quero, me passa esse crédito aí. E aí a empresa envia o boleto para ele e em 4 dias úteis ele vai lá e paga à vista, nota em cima de nota, o lance dele. E a terceira e melhor opção, só a Rodobens tem, o cliente pode parcelar em 4 vezes o pagamento do lance dele. Mas o que isso significa? Então ele foi lá, ele foi contemplado no dia 14. Ele tem até o dia 18 para virar e falar assim, ô Rodobens, eu vou pagar meu lance, só que eu quero pagar em 4 vezes isso daí. Então ele vai pagar no dia 18 a primeira. Nesse exemplo aí, ele ofertou um lance de R$10.000. Aí, dia 18, ele vai lá e paga R$2.500. Dia 18 de setembro, ele vai lá e paga mais R$2.500. Em outubro, mesma coisa. Em novembro, a mesma coisa. Ele pode parcelar o lance dele, só que é importante deixar frisado que o crédito só será liberado para ele comprar o bem, para ele adquirir o bem, a hora que ele pagar a 4ª parcela do lance. Entendeu? Mas nada impede que no segundo, de repente o cliente fez isso porque ele tinha um carro quitado para vender e ele ofertou o valor do carro dele como lance. Aí ele pagou a primeira e passa 30 dias, ele conseguiu vender o carro dele, ele vai lá e antecipa as outras. Ele fala, eu fiz em 4 pagamentos, aí eu já paguei a primeira mês passado, agora eu quero antecipar as outras 3 e efetuar o pagamento dela. Ele pode fazer isso. Tem uma outra coisa que pode acontecer aí. Digamos que o meu cliente, ele pagou a parcela no dia 18 de agosto, e aí chegou dia 18 de setembro, deu um problema lá e ele não conseguiu vender o carro dele, deu tudo errado e ele não conseguiu pagar os R$2.500. O que vai acontecer? A Rodobens vai descontemplar esse cliente, ela vai abater as parcelas, os R$2.500 que ele já pagou do prazo. E aí a gente acredita o quê? Que se ele ofertou 10 mil uma vez e foi contemplado, se ele ofertar 10 mil de novo, ele vai ser contemplado de novo. Vocês concordam comigo? Então, o que acontece? A hora que ele for contemplado de novo,
Aí ele deu os mesmos 10 mil, a Rodobens liga para ele para confirmar, e aí ela vai falar assim para ele, olha, vi aqui, seu Zé, que você ofertou 10 mil, posso confirmar? Aí ele vai falar assim, pode confirmar. Só que desses 10 mil que eu ofertei, 2.500 eu já paguei o mês passado. Então eu estou devendo 3 parcelas só. E aí ele paga esses R$7.500 à vista, que 2.500 ele já tem pago, ou ele pode parcelar em 4 parcelas de novo. Isso é bom ou isso é ótimo? Então, essa oportunidade que o cliente tem de pagar o lance parcelado, gente, é maravilhoso. Outra coisa que o cliente pode fazer, falando ainda de parcelamento de lance. Digamos que o seu José, ele entrou em junho, aí ele pagou uma de junho e uma do final. Que ele antecipou, trabalhou, foi um mês bom, ele tem dinheiro e pagou uma do final. Aí em julho, ele fez a mesma coisa, ele pagou uma do mês e uma do final. E em agosto ele fez a mesma coisa, ele pagou uma do mês e uma do final. Então você concorda comigo que ele tem 3 parcelas que ele pagou antecipado. Se ele quiser ir lá na assembleia daquele mês e falar assim, ó, eu tenho 3 parcelas paga, eu vou ofertar essas 3 parcelas de lance. Aí ele vai lá e oferta o lance de 3 parcelas. E ele foi contemplado, a hora que a Rodobens ligar para ele, ó, seu Zé, o senhor foi contemplado, posso confirmar, posso enviar o boleto? Ele pode virar para o atendente e falar assim, ó, eu fui contemplado, só que essas 3 parcelas que eu ofertei, eu já paguei elas, porque eu paguei 3 parcelas antecipadas nos últimos 3 meses. Ela vai puxar o extrato dele, vai confirmar que tem lá 3 parcelas pagas antecipadas e confirmar o lance dele. Então ele não vai pagar mais nada do bolso, porque ele já pagou. Entendeu? Então isso também é uma opção que só a Rodobens tem. Nenhuma outra administradora de consórcio faz isso. Então se o cliente pagou antecipado as parcelas e ele quiser pegar essas parcelas que ele já pagou antecipado e ofertar como lance, ele pode. Só lembrando uma coisa. Quando o cliente ele efetua o pagamento do lance dele parcelado, ele vai ser forçado a abater esse lance no prazo total. Ele não vai conseguir usar a diluição no valor da parcela e também não vai conseguir ficar 3 meses sem parcela, tá? Se ele escolher, porque assim, a hora que ele é contemplado, ele pode escolher apenas um desses benefícios. Então, se ele já utilizou o benefício de parcelar o lance, de pagar o lance parcelado, o segundo benefício que ele vai poder usar é de reduzir o valor do lance no prazo da parcela. Ok? Vamos falar agora de um negócio que, se vocês entenderem o conceito disso daqui, vocês vão ficar milionários. Toda cota de consórcio, ela tem um índice de correção, um índice de valorização. Por quê? O Banco Central entende que se eu, administradora de consórcio, eu abrir um grupo com 1.000 participantes em 200 meses, por exemplo, o dinheiro dele tem que valer a mesma coisa hoje, tem que valer a mesma coisa daqui a 200 meses. Ele tem que conseguir comprar o mesmo carro hoje, ele tem que conseguir comprar o mesmo carro daqui a 200 meses. Então, quando a gente fala de cota de veículo e de serviços, elas podem ser corrigidas pela tabela do IGPM. Então, uma vez por ano, geralmente no mês de outubro, eles vão ver lá qual que foi a valorização do índice do IGPM e aplicar no crédito do cliente. Se ele ainda não foi contemplado, o crédito sobe e a parcela dele também vai subir. Essa diferença geralmente é muito pequena, é bem irrisória perto do valor do crédito que ele está sendo valorizado. E isso vai acontecer uma vez por ano. Agora, quando o cliente compra uma cota de veículo e ela fica atrelada ao fabricante, aí vai depender, essa correção vai ser quando a tabela do fabricante mudar. Então, se o fabricante me enviar uma tabela 2 vezes por ano com aumento de preço,
a minha cota vai ter uma correção 2 vezes por ano, tá? Se ela não tiver nenhuma correção, a tabela do fabricante continuar a mesma coisa, o meu consórcio continua a mesma coisa. No caso, quando é um consórcio de imóvel, aí a correção é feita pelo INCC. Então, de novo, uma vez por ano, geralmente no mês de outubro, a cota será corrigida de acordo com esse índice. Então, vai valorizar a cota dele e vai aumentar a parcela dele também. O que é importante aqui, pessoal, é entender o conceito, que assim, essa valorização ela acontece pelo valor do crédito do cliente e não pelo valor que ele já pagou. Então, foi algo que eu falei para o Marcelo, você imagina que o cliente tem lá uma cota de 50 mil reais, ele fez agora nesse ano, e aí o ano que vem ela já vai corrigir pelos 50 mil. Então, ele vai ter uma valorização de 50 mil e não do valor que ele já pagou, não dos, talvez a parcela de 50 mil é em média 300 reais. Então, ó, vou fazer aqui, vou falar o número exato. Ele vai ter pagado R$3.900 em um ano, só que ele já vai receber os juros, vamos dizer assim, de 50 mil. Então, ele vai ter uma valorização de um bem que ele ainda não possui. E isso é fantástico. Que é esse exemplo que eu dei para vocês, é do cliente não contemplado. Agora, tem um negócio que é por isso que chama poupança programada, e antes desse treinamento eu fiz até uma simulação, depois eu vou passar para vocês as fontes, vocês podem fazer também. Como eu falei, o cliente vai ter a rentabilidade sobre o valor do crédito. Então, vocês imaginem aí, que ele foi contemplado daqui 3 anos só, na 36ª Assembleia. Aí ele vai ter pagado um valor total aí de R$11.900, ok? Só que ele não compra nada. Ele fala para o Rodobens, eu fiz isso daí que é para guardar dinheiro mesmo, é uma poupança programada, eu não tenho pressa para comprar um imóvel. Vou deixar aí pagando, o dia que eu resolver usar, eu uso, e senão eu vou pagar até o final e vou sacar esse dinheiro aí. Porque até aqui eu já aproveito para tirar, essa é uma dúvida que vocês vão ouvir muito, que o cliente fala assim, mas eu posso pegar o dinheiro? Não, ele não pode pegar o dinheiro. O único jeito que tem dele utilizar o crédito é se ele adquirir um bem, ou se ele pagar até a última parcela, e aí a hora que o consórcio dele está quitado, aí sim, neste caso, ele pode solicitar o saque e receber em dinheiro. Então, ele só vai receber em dinheiro se ele já quitou o plano ou se ele adquiriu um bem. Então, voltando para a nossa tela, aí tem ali, o cliente foi contemplado. Quando ele é contemplado, a empresa continua com a obrigação de garantir que o dinheiro dele vai valer a mesma coisa. E depois que ele é contemplado, ele já não recebe mais a correção sobre o valor do crédito lá do INCC. O que a empresa faz? Ela vai olhar qual que é o melhor investimento daquele mês e vai catar os 50 mil reais do crédito dele e aplicar a juros compostos. Então, assim, a média, o dia que nós estivemos lá na Rodobens, eu estou vendo o Clécio e o Luiz Francisco online aqui, o Mário consultou para a gente no histórico da Rodobens, e nos últimos 3 meses passados aí, que foi maio, junho e julho, a Rodobens conseguiu uma rentabilidade para os clientes contemplados de 0,7% a 0,9%. Então, eu fiz nessa simulação uma rentabilidade de 0,7% sobre um crédito de 50 mil reais, e o cliente sendo contemplado daqui a 3 anos. Daqui a 3 anos, não é amanhã e nem depois, no sorteio. Mas nada impede do cliente, antes disso, ele ir lá e dar um lance, contemplar essa cota e largar ela parada lá. Nada impede dele fazer isso. Mas eu coloquei 3 anos porque é a média, mais ou menos, que o cliente vai ser contemplado por sorteio, ok? Pode ser que ele saia antes, bem antes. Mas digamos que ele saiu aí na 36ª Assembleia
e ele largou ele fez o crédito dele de 50 mil em 204 meses, que é o prazo de imóvel, e aí esses 50 mil ficou rendendo lá os próximos meses, os próximos anos. E aí, lá depois que ele ficou 168 meses fazendo o que ele tem que ser feito, que é o seu dinheiro trabalhar para você, esse cliente iria sacar, nesse exemplo, R$161.406,40, só dele deixar o dinheiro dele parado lá. Então, vocês estão me entendendo? Ele vai pagar uma parcela de R$333, que é o valor da parcela da cota de 50 mil. Ainda que tenha valorização, depois que ele já está contemplado, só é aplicado o INCC sobre o saldo devedor. Então, a valorização dele vai ser muito pequena, perto da rentabilidade que ele está recebendo, e ele vai sacar 161. Gente, isso é muito forte. Porque o cliente vai pagar no final aí, ele vai acumular R$60 mil que ele vai pagar entre taxa de administração e o crédito, e vai sacar 160. Eu fiz uma simulação hoje, se o cliente fosse aplicar os mesmos 333 durante 204 meses, para ele acumular 122, ele ia gastar R$3 mil a mais do que ele gasta no consórcio. Por quê? Quando o cliente vai investir o dinheiro dele, ele recebe juros compostos desde o primeiro mês, só que ele recebe só em cima do valor que ele já pagou, em cima do valor que ele conseguiu depositar. Fora o fato que a grande maioria dos brasileiros não tem disciplina, não tem educação financeira. Então, na primeira emergência, na primeira afobação, na primeira coisa que ele encontrar para a rua que ele quer comprar, ele já vai lá e dá um fim naquele dinheiro. E no consórcio não, ele fica protegido de si mesmo. Então, vocês, para quem quer vender R$250 mil, que é o nome do jogo, falei isso com o Marcelo, você quer ser ouro nos próximos 3, 4 meses, anotem essa dica. Comecem a vender consórcios de R$50 mil, que a parcela é só 333, como a independência financeira desse cliente. Porque você está falando para o cara que daqui a 17 anos ele está aposentado. Porque se você pegar R$160 mil e aplicar no seu banco, deixar aplicado, ele vai render no mínimo R$1.000 por mês. Para o cara ganhar R$1.000 por mês do INSS, ele precisa trabalhar 30 anos. Então, vocês têm noção da força que tem isso daqui? Eu já fechei uma cota esse mês, o cliente já pagou, já recebi minha pontuação com esse argumento da poupança programada. E a pessoa está disposta a pagar lá até o dia que ela for sorteada, ou ela conseguir acumular um valor para ofertar o lance e já começar a receber a rentabilidade desse consórcio. Então, assim, essa tela, gente, acho que só ela já valeria todo o tempo que a gente teve aqui. Então, e lembrando, isso daí é uma simulação, não são números exatos, pode ser que dê mais do que isso, porque tem mês que chega a bater 0,9%, chega a bater 1%, e pode ser que dê um pouco menos. Mas a verdade é essa, que o cliente que deixa a cota dele contemplada, aplicada, ele vai receber juros compostos sobre essa cota e sobre o valor do crédito dele, não do que ele já tem pago. Ok? Então, vamos lá. Oportunidade de renda extra com consórcio, que é a nossa próxima tela. Então, para você que está aí, que acabou de chegar, né, na Rodobens, está construindo carteira ainda, eu vou dar a dica de como você pode fazer renda extra dentro do indicação multinível. Parece mentira, mas isso é possível. Então, gente, existe um mercado muito aquecido, que é o mercado das cotas contempladas. A Rodobens, lógico, não comercializa cotas contempladas. Mas você, consultor, e o seu cliente podem sim vender cotas contempladas. Como que funciona isso? Eu dei um exemplo aí, esse exemplo é real, é meu, tá? É um exemplo real.
Então, eu tenho uma cota lá contemplada no valor de R$ 5.900. Eu fui lá, comprei no meu nome, fiz a minha indicação, Mariane Souza, conversei com a atendente, falei que eu queria um grupo em andamento. Aí ela fez para mim exatamente aquele exemplo que eu falei, eu entrei no grupo em andamento, ela manteve a mesma parcela e com o meu lance eu quitei as parcelas que já tinham corrido naquele grupo. O lance ofertado, a parcela é R$ 126 e o lance ofertado foi de R$ 1.386. Então, assim, o custo que eu tive com essa cota foi de R$ 1.512. Eu estou negociando ela com uma pessoa interessada, porque o que acontece? O brasileiro, ele não tem paciência. Ele quer um negócio, ele quer para agora, ele não quer para daqui a alguns meses. Aí tem aquele cara que ele quer, porque quer aquela moto, foi lá na concessionária, na revenda, viu a moto e ele quer. Ele não quer saber se ele vai pagar mais caro ou mais barato, ele quer andar hoje de moto. E eu tô com a cota aqui, só esperando para falar, meu filho, aqui, compra aqui de mim que você vai pagar mais barato pro financiamento. Então, eu apliquei 10% do valor da cota, dos 5.900, e falei assim, ó, eu tenho uma cota contemplada, eu quero R$ 2.100 de entrada e você assume as 48 parcelas restantes de 126. Então, nesse caso dessa cota, eu tenho um lucro aí de R$ 588. E eu investi R$ 1.512. Isso é bom ou isso é ótimo? E assim, gente, tem muito mercado para cota contemplada, só que assim, como eu falei, nesse exemplo eu que comprei, vocês também podem comprar as cotas de vocês, fazerem um estudo de vocês, ver qual que é o bolso, o tamanho do bolso de vocês, mas eu falo assim, que essas cotinhas pequenas já dá para começar a brincar, para você entender o mercado, entender como funciona e colocar isso em prática só para quem quiser também, se quiser. Mas nesse caso, eu tive 588 aí de lucro referente à minha venda, né? O valor que eu estou repassando para o novo cliente. Porém, eu ganhei também aí a comissão da Rodobens, porque eu sou a vendedora, eu vendi para mim mesma e recebi também uns pontos para o nosso plano de marketing. Então, isso daí vale a pena. Às vezes você viu lá, seu mês falta pouquinho, falta 200 pontos, 300 pontos para você se qualificar, e aí você vai lá e compra uma cotinha dessa para você, oferta o lance, entendeu? Você fecha a sua pontuação do mês e ainda consegue fazer dinheiro em cima disso. E conforme o mês vai passando, você vai fazendo mais cotas ou você vai aumentando o valor do crédito, porque se você consegue vender uma cota de imóvel contemplada, por exemplo, chega a dar para você ganhar 3, 4 mil reais numa venda dessa. Tem gente que vive só disso, tem site especializado nisso. A hora que você coloca lá no Face, no Instagram, qualquer lugar que você tem uma cota já contemplada para vender, sempre aparece cliente. E entre nós aqui também, dá até, assim, que a gente tem contato, dá até para trocar informação. Então, vamos supor, eu tenho essa cota contemplada, o Clécio tem um cliente lá em Belém que está precisando do crédito, ele pode vender a minha cota lá, por que não? E a gente racha o lucro, entendeu? Então, tem bastante coisa que dá para fazer. Então, assim, isso é uma oportunidade de renda extra dentro do nosso canal. Então, assim, é um meio de acelerar as vendas do consórcio, entendeu? É um jeito de acelerar a sua pontuação e ganhar dinheiro. Então, é para isso que nós estamos aqui. Para o cliente adquirir a cota de vocês, só para ficar clara essa informação, você vai fazer uma carta de cessão para ele, esse cliente, nome, RG, CPF, renda. Se a ficha dele for pré-aprovada, ela encaminha para você e junto com ele em cartório, aí você assina lá que você está cedendo essa cota para aquela pessoa, está transferindo a cota, e aí vai tudo para o nome dele, é realizado um novo contrato, é feito um contrato de alienação de bem, tudo no nome daquela pessoa que comprou de você. Você não tem mais nada a ver com isso, é tudo no nome dele e você segue para o próximo, vamos dizer assim. Ok? Nós temos também ainda dentro dessa modalidade aí, falando de renda extra e de
cota contemplada, nós temos a opção de fazer parceiros, que eu acho que a mais sabe disso, que é o quê? Pegar garagem, pegar ponto comercial, açougue, cabeleireiro, salão de beleza, onde tiver fluxo de pessoas, você monta um parceiro seu ali, entendeu? Fala para a pessoa divulgar seu produto, conversar com seus clientes, se você tiver cota contemplada, você fala para esse pessoal, mas assim, principalmente as revendas de automóveis, pessoal, funciona muito bem, porque o cara pega o cliente que tem nome limpo, mas de repente o score dele está baixo, não aprova o financiamento e você vende o consórcio para aquele cliente. E aí às vezes o cara tem lá um carro quitado, o revendedor pode avaliar o carro dele e ele já entra no consórcio ofertando o valor do carro como lance, entendeu? E se ele for contemplado, a revenda paga e fica com o carro. Se você tem a cota contemplada lá, vamos supor que você tem uma cota de 10 mil, você quer 2 mil dela, e o cara tem uma moto que vale 2.500, 3 mil, você pega a moto dele, entendeu? Passa a cota para ele, depois você vende a moto com calma pelo valor de mercado, então você ganha ainda também na venda dessa moto depois. Eu vou contar uma história real que aconteceu comigo há uns 2 anos atrás, quando eu estava na empresa anterior. Eu estava num açougue que tem aqui perto da minha casa e vendi espetinho de sexta-feira. Só que eu estava lá com meus ouvidos atentos, né, ouvindo tudo que estava acontecendo em volta. E eu escutei um rapaz conversando lá, falando que o filho dele tinha trabalhado no final de semana num rodeio para fazer um dinheiro extra, e ele estava com R$700 na mão, e ele estava procurando uma moto baratinha para pagar umas 2 vezes aí. E naquela mesma semana tinha acontecido a assembleia na empresa que eu estava, e eu tinha um cliente que foi contemplado na cota dele de veículo, para comprar um carro, e ele precisava vender a moto dele. E eu, Mariane, tinha uma cota contemplada para vender, que eu queria na época R$800 dela. Eu escutei ele conversando isso aí, eu já atravessei, falei, eu tenho a solução para você. Eu tenho uma cota, você vai pagar R$800 dela e assumir a parcela, e eu tenho a moto para você comprar essa moto aí. Então você vai comprar a moto, uma moto 150, ano 2013, valor tal, vai pagar, era R$70 a parcela na época. O cara endoidou. Moral da história, eu vendi a moto do meu cliente e vendi com a minha comissão em cima, então eu ganhei comissão na moto, eu ganhei o lucro da venda da minha cota contemplada, porque eu tinha gastado R$200 para contemplar ela e vendi por 800. E ainda ganhei a comissão da venda da minha cota e da venda do meu cliente que estava contemplado. E saiu todo mundo feliz. E inclusive, quando eu entrei na Rodobens, esse mesmo cliente que comprou a cota contemplada, a primeira coisa que ele fez foi me perguntar se eu não tinha outra cota, porque ele está pensando em comprar outra moto agora, e se eu tiver, ele tem interesse. Então, quando a gente entrega um bom atendimento, esses clientes eles ficam fidelizados, e que já é meu próximo tópico aí, que além dos parceiros comerciais, o seu próprio cliente é o seu maior parceiro, porque assim, na Rodobens a gente só indica para Rodobens, mas se você acompanhar o seu cliente de fato, desde a hora que você faz a indicação dele, você acompanhar a negociação, acompanhar as assembleias dele, a contemplação dele, ele vai te indicar para todo mundo depois. Então, só com o que você vai atender de indicação, você já vai formando a sua carteira. E quanto mais cliente contemplado vocês tiverem, mais fácil vocês vão vender consórcio. Acreditem em mim. Além de que o cliente contemplado, ele não vai querer perder o bem. Então, a gente garante que ele vai pagar as 12 parcelas que está amarrada a nossa comissão. Porque talvez o cliente que você vai lá e vende para ele só pagar, a primeira dor de barriga que der nele, ele corta o consórcio porque ele fala que está com dor de barriga e não dá para pagar. Agora, se ele não pagar, ele vai perder o bem porque ele está com o carro na garagem, ele não vai de jeito nenhum deixar de pagar. Então, vocês, assim, trabalharem sério e próximo do seu cliente para ele ter uma contemplação rápida, vocês vão atrair mais clientes, fidelizar e receber várias indicações, eu tenho certeza disso, e experiência também.
E aí, já estamos finalizando. Eu coloquei aí, pessoal, no meu caso, como eu falei, eu tenho experiência e tenho alguns clientes que já me procuram, então eu trabalho de dentro da minha casa hoje e consigo realizar minhas indicações, realizar minhas vendas. Mas para quem está chegando agora nesse mercado, eu dou uma dica para vocês: façam uma lista, comecem falando com o círculo de influência de vocês. Ou seja, familiares, colegas de trabalho, fornecedor de vocês, a moça da padaria, da farmácia, com quem vocês conversam, igual a gente faz para convidar para o negócio. Só que nessa lista vocês vão responder essas perguntas que estão aí, ó. Quem você conhece que não troca de carro há 2 anos ou mais? Provavelmente é porque essa pessoa está pagando um financiamento ou porque ela não tem dinheiro. Se ela estiver pagando financiamento, você pode vender um consórcio para ela usar o consórcio para quitar o financiamento dela. Porque, digamos que eu tenho um carro financiado, que para eu pagar as parcelas dele, falta, sei lá, 30 parcelas de R$500. E a quitação dele fica 15 mil. Fica, entendeu? E aí, que fique mais barato. Deixa eu fazer, para não falar número, 30 parcelas de 500 dá 15 mil. Então, vamos supor que ele paga R$600 da parcela dele, falta 30 meses, é 18. Só que para ele quitar o carro, vai ficar lá 12 mil reais. E aí eu tenho uma cota de consórcio com R$200 a parcela, e ele consegue quitar o carro dele. Aí fala para ele, ó, pega essa cotinha aqui, quita o seu financiamento, e aí a tua parcela de R$600 vai cair para 200, e ao invés de 18 que você ia pagar no final, você vai pagar só 14 mil. Você vai economizar 4 mil reais nessa jogada. O cara vai fechar o consórcio com você, porque quem não quer economizar, entendeu? Então, essa é a primeira dica. A segunda: quem você conhece que tem filho na casa dos 13 aos 15 anos? Porque 15 anos no Brasil ainda é uma data importante, a data de debutantes. E aí, para a mulherada, geralmente rola aquela festa que os pais até infartam nessa época, porque fica caro pra caramba. Então, você pode vender um consórcio de serviço para ele pagar o buffet da festa da filha ou mandar ela para Disney, ou ele para Disney, não sei. Ou ainda ele pode começar a pagar um consórcio para quando o filho fizer 18, ele dar o primeiro carro, a primeira moto do filho e conseguir realizar essa alegria. Quem você conhece que namora e faz anos já que o cara tá só cozinhando a menina ou vice-versa porque não tem dinheiro para pagar a festa? Também dá para vender consórcio de serviço. Quem vocês conhecem que depende de carona no transporte público? Quem vocês conhecem que precisa fazer alguma cirurgia, né? Tem pai doente, a mãe doente, está lá esperando no SUS, pode vender consórcio de serviço. Quem vocês conhecem que quer fazer faculdade, quer reformar casa. Então, tudo isso são nomes que vocês vão conseguir através dessa lista e saber qual que é a necessidade do seu cliente e ajudar com que ele realize o sonho dele. Agora, na próxima tela aí, agora que a gente já sabe onde estão os clientes de vocês, que vocês já fizeram essa lista, eu sei que tá cheio, tem mais de 100 nomes nela, vocês não vão sair correndo atrás desse povo e falar: ô bicho, você não troca de carro faz 2 anos, eu sei que você não tem dinheiro, vem cá. Não é assim. Marca uma consulta com essas pessoas. Liga para ele e fala: eu tô trabalhando na Rodobens agora, eu sou consultor financeiro lá, amanhã eu vou ir na sua casa. E desliga o telefone. Não espera ele te arrumar uma desculpa. Chega lá na casa dele, conversa com ele. Pergunta como que ele tá, como que tá a família, como que tá as coisas no trabalho, né, o dinheiro tá dando para pagar as contas. E aí pergunta se ele tá com algum sonho na cabeça, se ele tá querendo fazer uma reforma, se ele quer trocar de carro. E vai sentindo. E aí vamos supor que a pessoa fala para você assim: eu tô querendo trocar meu carro já faz um ano já e não consigo. Aí pergunta: qual carro que você quer comprar? Quanto que custa hoje? Quanto que você tem que investir para realizar esse sonho? Aí ele vai falar: custa 30 mil o carro. Mas quanto que você tem guardado hoje para comprar esse carro de 30? A maioria vai responder que tem 0. Mas tem um outro que fala: eu tenho 5 mil, eu tenho meu carro quitado, entendeu?
Aí eu vou juntar um pouquinho agora para dar a diferença. Aí você pega e fala para ele o quê? Fala assim, ó, a parcela X, aí você coloca o valor da parcela que você quer entregar para ele. Fica confortável no seu orçamento? Você acha que R$ 100 por mês dá para você pagar? Pô, dá para pagar tranquilo. Então, e a tua mulher? Você acha que você pagar R$ 100 por mês, ou teu marido, você pagar R$ 100 por mês, você acha que ele vai estar... ele concorda com esse sonho aí de você trocar o carro? Se ele falar que sim, você pede para marcar, e o esposo ou a esposa não estiver por perto, você pede para marcar um horário para você apresentar a sua simulação de consórcio junto com o cônjuge. Porque o consórcio é uma venda, gente, que todo mundo na família do cara tem que saber. A mulher dele, a mãe, o passarinho, o cachorro, todo mundo. Porque se um deles não concordar e falar que ele fez besteira, ele vai desistir. Agora, se todo mundo ouvir você falar que é possível e como ele vai fazer, como ele vai ofertar lance, todas as vantagens que a Rodobens tem, esse cliente vai ficar com você até o final do plano e vai comprar outro consórcio, eu tenho certeza. Então, e depois disso tudo, vocês, né, com todas as informações que você tirou do seu cliente, com toda a bagagem que vocês têm de informação, vocês estão prontos para só realizar a indicação do cliente. Aí você fez toda essa sondagem com ele, você vai falar o que para ele? Ó, eu sou só o consultor, como eu te falei, mas eu vou indicar você aqui para nossa vendedora, para a vendedora da minha equipe lá, e ela vai entrar em contato com você para fazer a elaboração da sua proposta, do seu contrato, e se restar alguma dúvida, ela vai tirar para você, tudo bem? Você vai receber um telefonema de um 011 ou 17, se eles não conseguirem falar, vão te chamar no WhatsApp, mas eu preciso que você responda para poder dar andamento na realização do seu sonho, tudo bem? Pega o nome, telefone, e-mail e manda para a Rodobens. E na observação, vocês coloquem todas essas informações. Quanto custa o bem que o cliente quer comprar, qual que é o valor da parcela que ele quer pagar, se ele tem lance ou se ele não tem, se ele deseja grupo em andamento ou se ele não deseja, porque aí na hora que a vendedora for ligar para ele, ela já sabe o que o cliente quer, ela vai ligar com aquele plano, com aquele grupo sob medida para o seu cliente, e eu tenho certeza que vocês vão fechar negócio. Ok? Vamos falar rapidinho da análise de crédito. E como que funciona a nossa análise de crédito? Ela varia de acordo com o produto adquirido do cliente. Só que tem essas informações que são básicas para qualquer análise de crédito, que é os documentos comuns, CPF, RG, certidão de casamento se for casado, comprovante de renda, no mínimo 3 vezes o valor da parcela, né? E porque o cliente não pode ultrapassar 30% da renda dele para o consórcio liberar o bem para ele. Claro que isso varia de acordo com o tempo que ele tem pago, que às vezes ele já pagou 50% do valor entre lance e parcela. E aí a análise fica um pouco mais flexível. Mas às vezes o cliente saiu no primeiro mês, então aí a análise vai ser um pouco mais rigorosa, porque a gente não conhece, não tem histórico desse cliente. Um comprovante de residência atualizado e, claro, não está com o nome protegido, né, de si mesmo. Porque se ele tiver com o nome protegido, ele consegue fazer o consórcio e ir pagando, porque até que ele não é contemplado, ele é mais um poupador. Depois que ele é contemplado, ele se torna devedor. E aí o devedor não pode ter o nome protegido nos órgãos de proteção. Então, da minha parte, era tudo isso. Eu espero ter compartilhado com vocês um pouquinho daquilo que eu sei. Incrível, incrível, incrível. Desde aquele dia que eu conversei com você, eu fiquei doido. Eu falei, gente, a gente não tem noção do tamanho dessa oportunidade de consórcio. A gente tem muito a te agradecer, tá, Mari? Que tudo isso que você colocou aqui pra gente volte como eco, volte multiplicado na sua equipe, no seu trabalho, tá? Sou realmente muito grato a você, tá? Tamo junto. Obrigada. Aí. E você conseguiu passar de uma forma, de uma maestria fantástica. Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo.